Vamos lá, João capítulo 21, verso 6. Jesus ele diz aos discípulos assim: lançai a rede à direita do barco. Se você acompanhar comigo a partir do verso número 1, está escrito assim, do mesmo capítulo 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filho, tendes alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí: o que tem para comer na sua casa de bom? Pergunta aí: o que tem para comer na sua casa de bom? Hoje foi domingo, né? Dia de almoço, dia do pessoal fazer comida boa. Mas olhe para cá. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem trazer a missão de Deus, que era levar almas para o céu. Jesus, ele volta lá no início da humanidade, quando o ser humano foi criado, onde Adão peca, e a partir do pecado de Adão, o pecado entra no mundo. E naquele momento em que Deus pega Adão, Eva, a serpente, todo mundo conhece a história. Deus disse que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar, como está escrito. Jesus, ele anda na terra durante 33 anos e meio. A partir dos 30 anos, ele vai, escolhe 12 discípulos, e ele dá a eles uma missão. A missão que Jesus deu a eles é que eles iriam passar a pescar almas, pescar vidas. E eles andam com Jesus por todo o território em que Jesus andava, na Galileia, na Judéia, em Samaria, um monte de lugar. E à medida que eles vão convivendo com Jesus, eles vão vendo os milagres que Jesus fazia: ressuscitar mortos, curar leprosos, e coisas extraordinárias que Jesus fez, como está escrito. O interessante é que quando você chega aqui no capítulo de número 21, você vê no verso de número 3. Acompanhe comigo. Está escrito: disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Olha para cá. Quando Jesus chama os discípulos, ele olha para eles e diz assim: olha, larguem o que vocês estão fazendo e me sigam, venham comigo, porque eu vou dar a vocês uma nova missão, uma nova profissão, um novo fazer. A partir de agora que vocês estão andando comigo, vocês vão aprender a pescar homens, a ganhar vidas, sabe? E a todos nós o Senhor Jesus deu uma missão. A nossa missão na terra enquanto igreja é povoar o céu. Por isso no final do Evangelho de Marcos está escrito, quando Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos. A função da igreja é fazer discípulos, ou pescar almas, era a mesma coisa. Mas aqui no capítulo 21, Jesus havia sido preso, morto, ele havia ressuscitado, havia reaparecido, mas nesse meio tempo todo aqui, os discípulos abandonaram a missão original e eles voltaram para o seu passado. Como nós muitas vezes fazemos. Deus, ele nos chamou para um propósito. Cada um de nós aqui na igreja temos um propósito na vida. Eu vou te perguntar aqui: o que você gosta de fazer? Um falar: eu gosto de evangelizar, eu gosto de pregar,
eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de conversar. Cada um tem uma isca diferente que Deus deu. É assim. Aquele que gosta de conviver com um monte de gente é uma pessoa carismática, é uma estratégia que Deus deu. É como se Deus tivesse te dado um anzol e na ponta do seu anzol tivesse lá um dom. Já parou para reparar que tem uma pessoa que ela não fala muito bem, nem tem uma aparência muito boa, mas quando ela abre a boca para cantar, as pessoas param e começam a ouvir, e ali elas sentem a presença de Deus? Ou quando alguém começa a pregar, ou aquela pessoa que te para na rua, te dá um panfleto evangelístico e fala assim: Jesus te ama. Não tem isso? Aquilo é como se fosse a isca que está na ponta do seu anzol. Os apóstolos viram Jesus fazer muitas maravilhas e eles também fizeram. Se você ler os evangelhos, você vai ver que eles multiplicaram pães e peixes. Foi Jesus que multiplicou? Sim ou não? Não. Jesus, ele pegou, repartiu o pão e deu a eles. E eles foram no meio da multidão repartindo. E aquilo alimentou um monte de gente. Pedro especificamente, que nós estamos lendo, um dia ele vê Jesus andando por sobre o mar e ele fala assim: Senhor, se és tu, manda com que eu vá até o Senhor. E Pedro pula em cima da água e começa a andar em cima da água. Porém, quando ele viu que Jesus ele havia cumprido a sua missão e já não estava mais ali como ele estava acostumado a ver, no verso 3 diz: disse-lhe Simão Pedro, vou? Ou seja, para mim já deu, quero mais, estou cansado. Como muitas vezes a gente às vezes está em casa e fala: não vou na igreja hoje não, estou cansado. Tem um trabalho para fazer evangelístico, não vou, minhas pernas doem. Ou quando o Espírito Santo fala no seu coração: vem orar, e você fala: amanhã eu oro. Sabe? À medida que o tempo vai passando, nós fazemos como Pedro. A gente volta lá atrás, quando a gente não conhecia o Senhor ainda, e o encontramos, e nos lembramos que Deus ele nos deu uma missão. Lembra quando você aceitou o Senhor Jesus? Aquele fogo no coração, aquele desejo de falar de Jesus para todo mundo, de pregar, de convidar as pessoas para participarem daquela nova vida que você havia conhecido. Isso é chamado na Bíblia de o primeiro amor. Mas à medida que as coisas não vão acontecendo na vida da gente, ou acontecem as frustrações, as decepções, as tristezas, as perdas, a gente meio que vai deixando aquilo que Jesus mandou a gente fazer de lado, e faz igual o apóstolo Pedro fez aqui no verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou? Disseram-lhe eles, os que estavam com ele, os outros 10 apóstolos, também nós vamos. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: tem alguém de olho na sua vida, esperando de você o caminho a seguir. É assim. Seus filhos olham para você, seus vizinhos olham para você, sua família olha para você, e eles esperam de você. O Deus que você serve, aquele mesmo Deus que salvou sua vida, que te livrou da morte, que tirou você do hospital, que livrou você de um acidente, que tirou você da falência, do desemprego, de um monte de coisa, lembra? Lá atrás, quando você conheceu o Senhor e Deus veio e chamou você e falou: agora vai, e a gente fala: não, agora eu vou. Mas o tempo passou. E infelizmente para o ser humano o tempo é morte. À medida que nós vamos vivendo, o tempo ele vai se acabando. O tempo vai acabando. Ela não está aqui, mas eu posso citar. Eu não sei o nome dela, não lembro o nome dela. Mas no velório que nós fizemos do irmão Olímpio no cemitério, a frase que mais me marcou foi um grito, dizendo assim: por que eu não tive mais tempo? Porque o tempo acaba. Como? Querem. O tempo acaba. Quantos anos ela tem? 15 anos, ainda é uma jovem muito novinha. Uma criança praticamente, né? É uma criança. 15 anos. Eu te pergunto, quanto tempo nós ainda temos para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer? Sabe? Para ganharmos aquele a quem nós tanto queremos ganhar.
de você olhar para o lado e ver os seus familiares servindo ao Senhor, ainda que não seja aqui, pode ser em qualquer outro lugar, que seja fielmente ao Senhor. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que os nossos sonhos eles vão ficando meio que, se Deus quiser, bem, se não quiser. Se acontecer, tá bom, se não acontecer, tá bom do mesmo jeito, sabe? A gente faz igual Pedro e os outros. A gente fala assim, vamos voltar atrás. E eu não estou falando de desviar, não é isso. Nem de abandonar a igreja, nem abandonar o Senhor Jesus, não é isso. É de abandonar o seu propósito, para aquilo que Deus te chamou. E Deus chamou todos nós para ganharmos almas. E a Bíblia diz que aquele que não... Deixa eu lembrar o texto. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. Aí a gente às vezes quer ganhar o mundo inteiro para Jesus e esquece daqueles que estão perto da gente. E às vezes a gente nem esquece. Às vezes a gente se cansa mesmo. É ou não é? Cansa de orar, de buscar, de falar, de brigar, de falar, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Como eles aqui provaram de muita coisa no verso número 3, está escrito, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada. Por que que eles não conseguiram nada? Sabe por quê? Porque eles haviam abandonado aquilo que Jesus havia mandado eles fazerem, sabe? Quando a gente deixa de cumprir aquilo que Deus nos manda fazer, a nossa vida começa a andar em círculos. Parece que uma hora está bem e de repente desaba tudo. Aí você levanta de novo, vai tentando, daqui a pouco vem uma outra desgraça. E irmão, é assim. Isso não significa que um crente fiel não vai passar por isso. Passa também. A diferença está em como passar pelos problemas. Quando você está firme, fiel, agarrado no seu propósito, com seu anzol na mão, com a sua tarrafa na mão, não sei, sabe? As coisas são menos difíceis. Se eu perguntasse para você assim, qual dom Deus te deu? Você falaria, Deus me deu esse dom. Para que Deus te chamou? Deus me chamou para isso, para aquilo. Aí eu te pergunto, e o que você tem feito com aquilo que Deus te mandou fazer? Eu tenho guardado. E Jesus, ele falou tanto disso, não foi, Aninha? Fala da parábola em que ele deu dons ou tesouros a algumas pessoas. A um deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1. Aquele a quem tinha pouco, ele fez o que? Ele guardou para si, porque ele sabia que o dono voltaria e cobraria. Quando o dono chega, fala assim, mas por que você pelo menos não me devolveu aquilo que eu te dei? Porque eu daria para outra pessoa e ele iria multiplicar. Aí há um texto que eu acho terrível. Na Bíblia está escrito, até o que não tem, lhe será tirado. Sabe? Parece que a gente desiste na medida das dificuldades. Assim como eles fizeram aqui, quer ver? Acompanhe comigo no verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Imagina, eles andaram 3 anos e meio juntos, todos os dias. Aí eles olham para a beira da praia assim, ouvem a voz dele, mas já não conhecem mais. Eles até veem Jesus, mas também não o reconhecem. Sabe por quê? Porque eles deixaram de ouvir a voz certa. Como nós muitas vezes deixamos de confiar na palavra de Deus, que é aquela que é certa, para ouvirmos as vozes que sopram nas circunstâncias da nossa vida. Isso aí não tem mais jeito não. Fulano, lá não muda mais não. Como diz o compadre Washington, pau que nasce torto nunca se endireita. Vigia cheio. Então assim, sabe, parece que a gente desiste daquilo que Deus nos chamou para fazer muito fácil. Os discípulos aqui, eles voltam a pescar, a lutar com o vento. Eles estavam procurando peixe para pescar, levar, vender, fazer aquele monte. Deus já não havia mais chamado eles para isso. Aquela fase já havia passado. Agora era a hora de prosseguir, ir para frente. É assim. Vê, verso de número 5.
Acompanhei. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos. Chamou eles de filhos e não discípulos. Sabe por quê? Porque você tem um pai. Você tem um pai. Para muitos, Jesus é pai, companheiro, consolador, amigo fiel, Deus forte, provedor, tudo aquilo que nós esperamos do Senhor. A questão é por que nós deixamos de fazer o que Deus nos mandou fazer e muitas vezes voltamos atrás na nossa fé. Porque no começo a gente acreditava em tudo, sim ou não? Tinha uma oração, 1h da manhã você estava lá. Precisava bater canela, entregando panfleto na rua, tarde, no sol quente, você estava lá. Campanha na igreja, festa, você estava lá. E o tempo foi passando, as coisas foram ficando meio para trás. Por que a gente desanima disso? Por causa das lutas. Talvez. Você pode desanimar. Faz parte da caminhada. O que você não pode é desistir. Não tem jeito. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, Jesus disse: a minha alma não tem prazer na vida dessa pessoa. Aí eu te pergunto, Deus tem prazer na sua vida hoje? E eu não estou falando das suas atitudes, eu estou falando daquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque lá no final da sua vida, o que vai importar de verdade não é quanto dinheiro você juntou, não é quantos bens você tem, não é quantos filhos você tem, marido, mulher, nada disso. É se você cumpriu o seu chamado. É isso que importa. Lembra daquele versículo que o homem fala que ia fazer acontecer? Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem é? Ele deixaria muitos bens para os seus filhos, mas ainda que ele fosse salvo, ele entraria nos céus com as mãos vazias. Sabe? Você gostaria, Júnior, de ir para o céu e deixar os seus filhos no inferno? Ninguém gostaria. Você gostaria, Cris? Ninguém. Então o que de fato importa na minha e na sua vida é fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas eles aqui no verso número 5, disse-lhe, pois, Jesus: tendes alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Por mais esforço que eles fizessem, eles não tinham nada. Nada. O básico. E é assim. Então é isso que acontece. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, as coisas começam a dar errado. E muitas vezes a dar certo. E isso é o estranho. Porque vai dando tão certo, tão certo, tão certo, que a gente fica longe do propósito original de Deus. Ainda que dê certo. Lembra, a pessoa não tinha nada, mas estava na presença de Deus. Era fervoroso de oração. Ia no monte, apesar que na Barra não tem monte. Buscava, consagrava, jejuava, era fiel, dízimo, oferta. Aí o tempo foi passando, foi deixando, foi abandonando e tal. Foi crescendo. O estranho é que as pessoas não entendem que está escrito: se você for fiel no pouco, é Deus que te coloca sobre o muito. E não fala a respeito de dinheiro apenas, não, é de tudo. É de absolutamente tudo. Sabe? O que Deus tem para você é mais do que material, riquezas, é mais do que isso. O que Deus tem para você é você e a sua família servindo a Deus e salvos na eternidade. É isso que Deus tem para a sua vida. Mas o canal é você. Quem vai pescar essas pessoas é você. Verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Vocês acham que eles passaram a noite inteira jogando a rede só no lado esquerdo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Joga de um lado, não tem nada. Joga do outro, não tem nada. Joga na frente, não tem nada. Joga atrás, não tem nada. A questão não era o que eles faziam, era por quem eles faziam. Aqui eles voltaram a ouvir a voz de Deus. Poxa, mas eu faço certo. Tudo bem, parabéns se você faz o que é certo. Mas o certo que você faz, foi Deus que mandou você fazer?
Já parou para pensar nisso? Não, mas eu faço certo, eu vou, eu tal. Mas Deus te mandou fazer isso, sabe? Eu tiro pela minha esposa. Às vezes ela faz um monte de coisa para me agradar que eu não queria. Não precisava, sabe? Era só o básico. Uma coisa que me irrita profundamente, ela me perguntar: o que você quer comer hoje? Aí amanhã: o que você quer comer hoje? Eu falei: eu vou comer o que tiver, não me pergunte mais isso. E ela não entendeu, tem 10 anos isso. Ela está errada? Não, ela quer me agradar, mas já deu, sabe? Não tem resposta para isso. Acho que todo casal passa por isso, né? O companheiro quer agradar ali, falando, mas com Deus é do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Os discípulos aqui, eles começaram a ouvir um monte de voz, a voz do mestre do barco, aquilo que vem escrito nas cartas náuticas. Eles ouviam a tudo, menos a Deus. E isso é tão interessante que, se você deixar a sua Bíblia marcada aí, vê se faz sentido isso aqui. Abre lá em Mateus, capítulo de número 17. Mateus 17, 24. Está escrito: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, ou seja, os impostos, e disseram: o vosso mestre não paga os impostos? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os... Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter, ou uma moeda. Toma e dá por mim e por ti. Olha para cá. Todos conhecem a história de Naamã. Ele chega diante do profeta, o profeta fala: vai lá no rio e se lava 7 vezes. Aí ele fala: poxa, mas na minha terra tem rio melhor, águas... Era só ir lavar, calar a boca e seguir a vida dele curado, sabe? Aqui a solução que Jesus deu a Pedro era uma coisa assim, absurda. É a mesma coisa que eu falasse para você assim: olha, pega um anzol, vai lá no rio Cricaré e joga. O primeiro peixe que morder a isca, você puxa, e na boca dele vai ter uma moeda de ouro que vale R$1 milhão. Você iria? Sim ou não? Seja honesto. Iria, Cristiano? O Cristiano já deu um joinha assim. E se fosse Jesus que mandasse você ir, você iria? Sim ou não? Iria? Naturalmente. A questão é uma coisa um tanto quanto absurda, porque não é normal peixe comer moeda. É normal? Não é normal. Você acha um monte de coisa na barriga de um peixe, agora moeda é meio estranho. Mas Pedro, ele não questiona, ele vai lá, pesca o peixe, pega a moeda, vai e paga. O estranho é que quando fala assim: você tem de dar o seu carro na fogueira santa, aí o pessoal vai lá, pega e dá o carro. Agora você tem que dar um propósito de R$1.000, pô, vai lá. Agora você tem que cortar o cabelo, não sei o quê. Agora você tem que parar de passar esmalte na unha, a pessoa faz. Parar de passar batom, botar uma saia no pé. Faz tudo aquilo que é um monte de coisa e não faz o simples. O que Jesus mandou fazer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele diz que nesses 2 mandamentos cumpre-se todo o restante da lei. Mas a gente prefere fazer sacrifício do que obedecer a palavra de Deus, que é simples. Mas como é que eu ganho minha família? Primeira coisa, se converta. De verdade, se converta. Converta o seu coração a Jesus. Converter é você estar numa direção, parar, virar para a direção contrária e andar. É isso.
andar no caminho. E que caminho é esse? Jesus Cristo. Não é o caminho que eu acho, não são as doutrinas da igreja, é a palavra de Deus. Então aquilo que a palavra de Deus manda você fazer, faça. Sabe? Jesus vira para aqueles homens e diz assim: olha, eu farei de vocês pescadores de almas. E eles vão, fazem um monte de coisa. Jesus multiplica pão, alimenta uma multidão de gente. Lá na frente eles, quero mais não, deixa para trás. E voltam a pescar peixes. Se você voltar comigo lá para João capítulo 21, no verso de número 6, todos encontraram? Está escrito: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Se Jesus quisesse fazer um cardume passar daquele lado ali naquela hora, ele faria. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Eles não pegaram os peixes porque eles jogaram no lado certo. Eles pegaram os peixes porque eles ouviram e obedeceram Jesus sem questionar. Não foi isso? Verso 6: lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos... Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se com a túnica, porque estava pelado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima vou ler de novo. Logo que saltaram em terra, viram ali, fala para fora, viram ali brasas e o que? Um peixe posto em cima bom. Mas quando Jesus, olha para cá, quando Jesus fala com eles, Jesus não fala assim: ei, vocês têm aí alguma coisa de comer? Aí eles falam: não temos, pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Aí Jesus vira para eles e fala assim: então joga a rede do lado direito. E eles enchem a rede, pegam. Pedro fala: é o Senhor, e pula, vai nadando até a beira da praia. E ele já não conseguia nem puxar de tanto peixe que tinha ali. Jesus precisava do peixe deles? Sim ou não? Não precisava. Quando eles chegaram na terra, o peixe estava lá, a brasa estava acesa, e até pão tinha na beira da praia. Sabe? Jesus mostra eles aqui mais uma vez, dizendo assim: se vocês continuassem a me ouvir, vocês não precisavam ter passado a noite inteira se esforçando para conseguir um monte de coisa que vocês vão daqui a pouco perder. Era só me ouvir. Eles chegam na beira da praia e tem aquilo que eles estavam procurando no mar. Sabe por que a gente não consegue as coisas às vezes? Porque a gente procura onde Deus não mandou. É assim. Deus não manda você procurar algo num lugar onde Ele não tem. Poxa, mas por que essa situação não dá certo? Porque talvez você esteja no caminho errado ou fazendo da forma errada. A Bíblia nos orienta a tudo. Todas as vezes que eu vou pregar, vou montar um sermão, a primeira análise que eu faço é assim: meu Deus, como está a minha vida nesta área? Deus, eu preciso me consertar nessa área. Senhor, eu preciso ser convertido nessa área. Deus, eu preciso mudar nisso aqui, sabe? Para eu poder falar para você, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, falou: Timóteo, se você guardar a palavra de Deus e for fiel a ela, você vai salvar tanto os que te ouvem, quanto a você mesmo. E no final das contas é isso que importa. Verso de número 9: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu?
porque sabiam que era. Eles estavam diante de Jesus e já não podiam ver mais como ele era, embora soubessem que era ele. Sabe o que é estranho? É que às vezes a gente vem na casa de Deus, ouve a palavra do Senhor, sente o Espírito Santo falar com a gente, mas na segunda-feira de manhã a fé da gente começa. A gente sabe que foi Deus que falou, a gente tem a confirmação do Espírito na gente. Talvez você saia daqui confiante na palavra de Deus. A questão não é o que você ouve aqui, é se você coloca em prática o que você ouve. Por isso nós não devemos ser apenas ouvintes, e sim praticantes. De quê? A palavra de Deus. Eles não ousavam perguntar ao Senhor. No verso 13 diz: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a quem, irmãos? A quem? Simão Pedro. Ele disse: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? Jesus, quando encontra com ele depois lá na frente, fala com ele assim: vem cá, olha para cá. Você ama o Senhor Jesus? É claro que eu amo, ele sabe. Você ama de verdade? Claro que eu amo, eu não estou aqui ouvindo a palavra de Deus. Você ama mesmo? Aí, poxa, mas está de brincadeira? Não. Jesus aqui não queria jogar na cara dele que ele havia o negado, ele havia sido preso e morto. Não era isso. Aqui Jesus, ele está fazendo o seguinte: ele está afirmando no coração de Pedro aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Ele disse assim: ei Pedro, lembra naquele dia, passando na beira da praia, que você estava mexendo no barco com seu irmão, e eu virei para você e falei assim: segue-me, e eu farei de você pescador de homens. É para isso que você existe. Foi para isso que eu te chamei. Porque Pedro, ele havia abandonado a rede de pescar homens, que é a palavra de Deus, e havia voltado a se dedicar à sua prática antiga de trabalho, que era pescar. É errado trabalhar? Sim ou não? Não. É errado buscar o seu sustento? Sim ou não? Não. É errado buscar ter uma família? Sim ou não? Não. Mas se isso te afasta do propósito de Deus, é errado. É errado. E o propósito de Deus na sua vida é com você e Ele. A forma como Ele te chamou, o que Ele quer que você faça, apenas você e Ele sabe. A pergunta é: por que a gente deixou o primeiro amor, aquela fé que a gente tinha no Senhor? Quando tínhamos um problema, falávamos assim: vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar aos céus. Hoje em dia acontece um problema, a gente desespera, e grita, e chora, e corre, e faz, e acontece. Só não faz aquilo que Deus havia chamado a gente para fazer. Sabe? Jesus, Ele não mandou você abandonar o seu propósito. Poxa, mas as coisas são difíceis, eu sei. Eu tenho feridas na alma, eu sei. Ou não sei, mas o Senhor sabe. Ele se apresenta diante de você nessa noite e fala assim: por que você deixou
de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Ah, Deus, eu não tenho tempo. Deus tem seus meios de arrumar tempo. Deus, eu não tenho condições. Se foi Ele que mandou, faz. O que você não pode fazer é abandonar a sua rede.